Olá, vamos fazer uma apresentação hoje sobre ISA 100 e Wireless Heart. O nosso foco principal é falar sobre as aplicações na área de instrumentação e controle dessa nova tecnologia, que são a aplicação de instrumentos de medição e controle sem fio. Essas duas tecnologias são tecnologias que estão sendo bastante aceitas na indústria, que são o Wireless Heart e a ISA 100. Vamos entender um pouco como funciona. Nosso principal objetivo aqui é demonstrar como funciona o conceito geral dessas aplicações de Wireless Heart e ISA 100. Nós não temos o objetivo aqui de esgotar o assunto e muito menos substituir todo o conhecimento tecnológico de cada uma desses protocolos e padrões. A ideia principal é servir de subsídio para quem, o profissional que ainda não conhece como que funciona toda essa tecnologia e voltar um pouco para aplicações. Vamos entender um pouco como que funciona então. Do que exatamente então nós vamos falar, né? Aqui para dimensionar um pouco a nossa ideia, né? Então nós vamos justificar então a utilização do wireless na indústria. Depois nós vamos entender um pouco esses benefícios da utilização da rede sem fio, também aplicado nessa indústria. E quais são essas tecnologias existentes hoje no mercado e algumas ideias de aplicações práticas. Passei para vocês aqui 3 cenários para entender um pouco como que funciona tudo isso. Uma ideia primeira, quer dizer, eu preciso fazer uma medição de temperatura no local onde, por exemplo, a máquina é rotativa, ela se desloca. Então eu não tenho como cabear uma instrumentação para fazer isso, além de ser um ambiente agressivo. Eu também preciso aquisitar informações de diversos pontos de um processo de difícil acesso, com o objetivo de gerenciar um ativo de planta, por exemplo. É um difícil acesso para instalar e cabear tudo isso. E outro ponto seria desenvolver um controle de nível de baixa criticidade, substituindo uma operação manual remota. Isto é, você tem uma operação manual e eu vou automatizar ela utilizando a tecnologia wireless. Vamos ver como que isso funciona então. Vamos entender a tecnologia. O que exatamente então é uma instrumentação wireless, né? É a utilização então de instrumentos, né? Instrumentos como nós conhecemos eles, só que sem fio, no processo industrial. É importante entender que ele não substitui o convencional. Essa tecnologia ela complementa aplicações que antes não eram possíveis. Então, na verdade, ele preenche lacunas. A implantação ela é rápida, segura e eficaz. Uma tecnologia já muito bem desenvolvida. Já você já obtém benefícios imediatos após o investimento. Qual que é o conceito aí do funcionamento? É comunicação eletromagnética, tá? Então, através de um campo elétrico, pelo movimento de elétrons, né? Então você cria uma onda magnética e aí eu faço uma troca. No nosso caso, através de antenas, onde essa informação ela é codificada e ela é entendível tanto para quem transmite quanto para quem recebe. Esse é o princípio básico da comunicação eletromagnética utilizado na nossa instrumentação wireless. A gente entender um pouquinho do nosso histórico, então a gente tem o desenvolvimento da parte eletromagnética, iniciou lá em 1831 com o descobrimento lá de Michael Faraday. Na verdade ele entendeu a indução eletromagnética. Ao longo de todo um período foi criada uma série de conhecimentos, invenções tecnológicas, aprimoramento, mas nós vamos ter aqui que em 2004 a gente tem aí o lançamento do Wireless Heart. O protocolo Heart ele já existia, mas ele era cabeado, então a gente passa a ter ele sem fio. Em 2009, então, a gente tem também a ISA 100.11a, que ela define o primeiro padrão também de redes wireless. Seriam aí esse padrão e esse protocolo, então, já tendo aí nessa evolução nossa, relativamente recente essa tecnologia.
Interessante observar a evolução tecnológica dos sistemas de comunicação para automação. Então a gente tem lá do pneumático, analógico, né, o sistema inteligente, os barramentos de campo, e a gente tem aí então a rede sem fio sendo aí a nova evolução realmente na ponta aí da nossa tecnologia de controle industrial. O que eu justifico uma aplicação wireless, né? Quer dizer, onde ela é aplicável, né? Por uma justificativa. Então, algumas, né? Onde uma instrumentação convencional, onde eu aplico fio, ela não é possível, existe alguma limitação técnica. Onde eu preciso de ter uma viabilidade de medição pela quantidade de instrumentos, justificável pela quantidade. Eu não vou precisar de cabear isso. A facilidade de manutenção e monitoramento, é bem mais simples fazer isso, o acesso é simplificado. A disponibilidade de informações em múltiplos locais, né? Como eu não tenho cabo, então eu consigo espalhar essas informações, por exemplo, toda uma planta. E quando eu preciso de fazer uma interconexão de longa distância, quer dizer, a rede wireless ela permite isso através de um arranjo que você tem condição de distribuir tudo isso. Bom, quais são os benefícios, né, da aplicação de tecnologia sem fio? Então, aplicações especiais que antes você não conseguia fazer, você tem mobilidade, você tem alcance, né, de informação, é muito flexível a aplicação, é confiável, a implantação ela é relativamente rápida, o custo de manutenção é muito baixo, porque eu não tenho cabo para fazer manutenção, tem imunidade a ruídos, o custo de projeto e a instalação justifica a sua viabilidade. E o diagnóstico de operação, manutenção e segurança, ele já vem todo incorporado na tecnologia. Então é uma tecnologia com fácil diagnóstico. Vamos entender aqui esse enquadramento para a gente entender o nosso universo das redes sem fio. Tem muitas redes sem fio, muitos padrões, muitos protocolos, muita tecnologia, né? Então aqui a gente pode colocar dois elementos, que é a distância e a quantidade de dados, né, o pacote. Então a gente se enquadra aqui, o objetivo da nossa apresentação é falar aqui, então da ISA 100 do Wireless Heart. Então ele está enquadrado dentro da I3E802.15, que trata especificamente que são os padrões das redes locais. Então esse é o universo que nós vamos estar trabalhando aqui. Ok. Então como é composto uma rede wireless industrial? Ela tem alguns elementos, né? Então eu tenho os instrumentos, tá? Eu tenho os instrumentos que realmente está espalhado no campo, lá no processo, fazendo, por exemplo, uma medição de temperatura, uma medição de pressão, de nível, enfim. Eu posso ter repetidores, como é uma rede wireless, eu vou explicar um pouco mais na frente, mas você tem que fazer um arranjo de tal forma que esses sinais eles se conversam entre si. Então é um repetidor, uma rede é como se fosse uma rede que eu preciso de repetir o sinal dela. Se ela for fraca ou por qualquer motivo eu não conseguir fazer isso. Eu tenho um adaptador também, eu também consigo pegar instrumentos que estão cabeados no campo e colocar ele na rede sem fio. E aí todo esse conjunto de instrumentos ele se comunica no gateway. O gateway, na verdade, o que ele faz? Ele é o final, ele é onde eu pego todas as informações que estão nesse conjunto de rede e distribuo numa rede de comunicação. Por exemplo, né, numa rede Profinet, numa rede Profibus, e aí ele se comunica no PLC ou no DCS. E aí eu tenho as estações que podem fazer o gerenciamento do ativo e da engenharia, enxergando o status desses instrumentos, enfim. Essa é uma composição elementar, genérica, mas que dá para entender o básico para se entender como que funciona tanto um conjunto, tanto uma ISA 100 quanto um Wireless Heart. Bom, vamos falar um pouquinho então do padrão, tá? Do padrão ISA 100, que é uma norma, né? Ela então trata realmente dessas redes sem fio. E olha que interessante aqui para a gente entender um pouquinho. Então eu tenho ISA 100.11a, ela trata especificamente o que? Dos sensores de campo, onde os sensores estão lá, do nível de instrumentação e controle mesmo. A ISA 100, ela tem
algumas abrangências, ela tem escopos de definição. Então, por exemplo, a ISA 100.15, quer dizer, rede sem fio, mas a ponto .15 ela trata de informações que estão no nível um pouco acima, como por exemplo a rede Wi-Fi, que na verdade é um backbone, né? Quer dizer, ela é a mesma norma, só que ela trata dos outros níveis, ela não trata somente do nível da instrumentação do campo. E eu também tenho o sistema chamado de backhaul, que na verdade o que ele é? Sou eu ter diversas ilhas de comunicação de longo alcance, todas conectadas num backbone. Tá? Então eu tenho, imagine uma espinha dorsal de comunicação, aonde através de diversos gadgets eu junto todas as informações e lá na ponta eu comunico, por exemplo, num sistema de controle, num sistema de gestão e junto todas essas informações. As aplicações wireless, né? Uma das coisas que o pessoal pergunta, mas eu posso aplicar em tudo? Não, você não pode aplicar em tudo. Então a ISA 100 ela define classes, né? Classe 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Classes de monitoração estão na classe 4 e 5 e classe de controle. As classes de controle eu posso aplicar nas classes 2 e 3. A classe 1, que é onde que eu defino malha fechada e controle regulatório, não é aplicável rede wireless. E também na classe 0, que está na área de safety, que é as ações de emergência. Então esses dois, a classe 0 e a classe 1, não aplicam tecnologia wireless. O restante eu posso aplicar de forma satisfatória. Então a norma ISA 100.11a, que onde eu tenho também regida pela IEC 62734, então tá aí um arranjo com algumas informações básicas. Como eu disse a vocês, eu não vou me ater a ficar explicando todos os detalhes, tem muito material de excelente qualidade na internet. O objetivo é dar uma explanação geral para vocês. Então olha aqui, eu faço o arranjo, eu tenho os gathers, eu tenho os instrumentos de campo, levando num barramento onde eu comunico, e essas informações vão estar disponíveis lá no meu PLC, no meu DCS, onde realmente aí eu posso fazer a troca de informações e esse controle. Uma outra aplicação com um arranjo um pouquinho mais complexo, mostrando que eu tenho diversos fabricantes, né? Eu tenho diversos gateways. Essa é a grande ideia, né? Você ter aí diversos equipamentos comunicando na rede. A ideia da ISA 100 também é ela ser, vamos dizer, universal. Então ela aquisitar diversos protocolos. Tá? Então eu posso trabalhar tanto no hardware, no foundation, no device, enfim. Eu tenho os gateways que eu faço isso. Eu faço tudo isso colocado na rede sem fio e disponibilizo isso lá na ponta para fazer o meu controle. Então essa é a ideia principal da ISA 100. E falando aqui da ISA 100.15, mostrando aqui então como que funciona o backhaul, né? Se a gente observar, eu tenho diversas redes e eu tenho redes a longa distância. Então, olha, ela continua sendo ISA 100, só que é todo um conjunto sem fio comunicando nos sistemas de informação, e eu junto tudo isso lá no meu centro de controle, numa rede corporativa, num processo de controle, enfim. O mais interessante observar é que a ISA 100 é uma rede que ela escreve toda a norma através da 11.A na instrumentação e controle, e eu também tenho condições de abranger outras redes que, através de uma comunicação no backhaul, eu faço todas as informações entrando num sistema vertical de informação, como por exemplo uma rede corporativa. Então essa é uma norma então, de uma grande abrangência. Tá ok? Então vamos falar um pouquinho agora do padrão da Wireless HART com protocolo. O mais interessante de observar desse protocolo é que na verdade ele já é o HART conhecido nosso, da automação convencional, né? E é o mesmo HART, só que agora ele comunicando sem fio. Então isso é muito interessante. Então com todas as características HART e características agora de instrumentação de rede sem fio. Então tá aí as principais características dele. Então também bastante aceito no mercado, com bastante pontos já distribuídos no mundo todo. É uma solução concomitante, né? Quer dizer, são duas soluções que eu tenho aí para instrumentação industrial.
Então tá aí um arranjo também mostrando para vocês, né, o repetidor, os dispositivos de campo, o adaptador que eu posso ter na rede, formando todo esse sistema de comunicação. Tá? Então eu tenho lá o gerente de redes lá e é onde eu ponho a minha rede de automação, com algumas características técnicas também mostrando para vocês. Os componentes, né, também, para com um pouquinho mais de detalhe aqui, então eu tenho o gateway, né, que é o ponto de acesso, ele gerencia a rede, eu tenho os instrumentos em si, né, onde eu faço a medição, e eu posso ter um adaptador também. O adaptador é onde, que, por exemplo, eu quero ter um instrumento cabeado e eu quero colocar ele na rede, eu consigo fazer isso. Algumas diferenças, né, da ISA e da Wireless Heart. Nosso objetivo aqui em nenhum momento é dizer-se que um é melhor que o outro, não é nada disso. Eles têm cada um as suas características, todos são de grande importância. Tem naturalmente os seus pontos que facilitam mais, outros que são um pouco mais complexos da implantação, mas a grande ideia é essa, mostrar as vantagens. O objetivo final deles no âmbito ISA 100.11a e o Wireless Heart é fazer instrumentação de campo, tá? Através de uma rede sem fio. Aqui a gente mostra uma tabela que ela é muito interessante, na verdade é comparando o Wireless Heart junto com o ISA 100, mas no modelo OSI, de camadas. Então quer dizer, lá na camada física, para ficar um exemplo, tá bom? Tá? Então eu tenho lá uma camada de comunicação, que na verdade é um rádio, né? O I3 é 802.15.4, que é a mesma da ISA 100. Então quer dizer, ali é o meu elemento de comunicação. Aí eu tenho camada de enlace, né? Salto de frequência TDMA, né? Aqui de um tipo no Wireless Heart e 3 tipos no ISA 100. E TDMA também, enfim, para vocês acompanharem um pouquinho como que é feito quando eu comparo com o modelo OSI de comunicação em rede. Então tá aí para vocês conhecerem as principais diferenças. Então tá aí uma aplicação de medição e controle. Então eu tenho um tanque, eu estou medindo o nível de temperatura, estão todos comunicando sem fio. Ele vai lá para o gateway, o controlador está configurado e ele faz o que? Eu faço a medição e posso fazer o controle. O receptor está trabalhando no atuador, então eu posso, por exemplo, abrir e fechar essa válvula. Então está aí nesse âmbito, naturalmente não é uma aplicação crítica, mas é extremamente funcional e muito bem utilizado. Um ponto muito importante na rede wireless, né, industrial, é a aplicação dessa tecnologia para fazer o gerenciamento de ativos. A gente já fez algumas apresentações aqui de gerenciar ativos, né? Mas a essência é o quê? Só eu pegar as informações dos equipamentos, dos ativos, o que está acontecendo em tempo real e levar essas informações para a manutenção. Eu já tenho tecnologias que eu posso levar para o cloud, isto é, para a internet, e conecto isso num banco de dados, num Big Data. O objetivo final sou eu, através de um modelo, né, de configuração, entregar informações para manutenção, para tomada de decisões de forma preditiva, antecipando problemas de equipamentos e trabalhando em cima de tendências do que vão acontecer, do que está acontecendo na planta. Então essa é uma grande aplicação e o rede wireless está aí também junto com as outras redes. A segurança, o pessoal às vezes se preocupa bastante, é uma rede sem fio, e aí como que isso, eu posso entrar, eu posso hackear a informação, enfim. Uma rede muito bem preparada, ela tem todo um conjunto já que atende os requisitos mais importantes, que em redes wireless industrial, o mais importante é a confidencialidade, né? Quer dizer, a garantia que a informação somente o usuário autorizado vai ter, e ela tem que ser uma rede com integridade, que a informação somente pode ser modificada por um usuário autorizado, e ela tem que ter disponibilidade, quer dizer, o acesso é permanente às informações por esses usuários. Então, as duas redes atendem totalmente a parte de segurança. As topologias, né, é importante, quer dizer, você não tem cabo, então quer dizer, o que define a topologia? É a conexão lógica e não física, né, quando passa não tem mais cabo. E normalmente as topologias mesh-estrela são as aplicadas aí nesse universo nosso aí da rede Wireless Heart e da ISA 100. Tá? É assim que funciona.
algumas dicas de implantação. A ideia aqui não é descrever um roteiro, e muito isso aqui também não esgota o assunto, é apenas algumas ideias para vocês começarem a ver, que às vezes o pessoal não conhece muito bem, assim, mas o principal, né, coisas que devem ser observadas, planejar muito bem o projeto, né, ter uma visão clara do que você quer com essa rede, né, porque às vezes de repente não se justifica. Discutir com o seu fornecedor uma melhor tecnologia, né? As empresas que fornecem essa tecnologia vão realmente ajudar vocês a chegarem na solução. Se necessário, contratar um serviço de site survey, que na verdade o que ele é? É realmente de fato um projeto, não é nenhum conceitual, já a definição de detalhes, as visadas, quantos repetidores vão, isso é muito importante. Planificar os instrumentos, o get, lembrar que os instrumentos, né, eles vão transmitir informações e funcionará também como repetidores. Algumas dicas aqui, ó, analisar a visada de planta. Pelo menos 25% dos instrumentos ele tem que ter a conexão com o gateway. Ele aparece quando você está fazendo o comissionamento. Cada instrumento deve comunicar com no mínimo 3 vizinhos. Isso é uma rede, normalmente redes grandes, tá? E com 5 instrumentos comunicando com o gateway. Isso para dar uma consistência de informação. Verifique se precisa acoplar outros protocolos, né? E, por exemplo, ISA100, se você quiser comunicar um Foundation com Profibus, depende que você tem que fazer todo o arranjo com esses conversores. Configurar as taxas de atualização. A durabilidade da bateria depende especificamente dessa configuração. E após o comissionamento, é uma boa prática aguardar 4 horas e analisar as interconexões dos instrumentos. Lá você consegue enxergar a qualidade dos sinais. A máquina de engenharia ajuda você a verificar isso. Se está tudo ok conforme o projeto, está liberado para funcionamento. Para vocês aí uma foto das aplicações em campo, um gateway e 2 instrumentos wireless montado no campo. Alguns pontos importantes, né? Quer dizer, posso aplicar em área classificada? Sim, pode. Né? A instrumentação wireless é aplicada em área classificada. Somente observar o gateway aqui na planta, que ele tem uma ponta que vai fazer a conexão, tem que verificar onde que ele vai conectar lá no DCS ou no PLC. As baterias, quer dizer, quanto tempo dura a bateria? O que define a bateria principalmente é a taxa de atualização. Então por isso tem que ser muito bem planejado o quanto você vai usar, quer dizer, otimamente essa informação. Se você aquisitar muito, ela vai durar menos a bateria. Se você aquisitar pouco, de repente não atende a sua aplicação de medição e controle. Controle e criticidade, quer dizer, informações para controle de processo, informações críticas devem ser analisadas, podem ser colocadas em áreas, mas tem que verificar onde normalmente não se aplica, né? Quer dizer, ele não substitui tudo. Então, um estudo de impactos é muito importante e necessário. Algumas tendências, né, para falar de redes wireless, quer dizer, porque a tecnologia ele evolui rapidamente. Então, é uma tendência de ampla utilização na instrumentação, principalmente com o objetivo de gerenciamento de ativos online, cada vez cresce mais. A entrega de informações hoje, para esse gerenciar esse ativo, eu coloco isso no cloud e no Big Data, eu armazeno e faço análise de dados, com foco em operação e manutenção. E a convergência de protocolos, a gente entende assim, pelo menos são indicadores que dão que a gente vai caminhar para uma convergência de protocolos mesmo, cada vez vai ficar mais simples e fácil trabalhar com essas camadas de informação. A horizontalização das informações, toda aderente à indústria 4.0, tema que a gente já tratou em algum momento nas nossas apresentações. A gente pode concluir aí que as redes sem fio para aplicação industrial, elas estão em franco crescimento, né? O objetivo é instrumentar e fazer o controle, que é um grande avanço, complementando soluções. Isso é muito importante entender, ela complementa, que antes não era possível. Somado ao fato, né, de que o aumento das informações de planta permite soluções que remetem ao conceito, tá, aderente à indústria 4.0. Cada vez mais as plantas terão mais informações para a gente tratar. Então tá aí, pessoal. Eu espero poder ter passado para vocês um pouco da ideia. Existem muitos materiais realmente extremamente detalhados, de muita qualidade, uma série de coisas. O que eu tentei foi fazer um material que eu ainda não encontrei, que era juntar as duas tecnologias e dar uma visão geral, principalmente para quem não conhece, como que eu poderia aplicar, como que seria uma visão geral de como iniciar uma conversa. Então tá aí, fico à disposição de vocês, eu agradeço a atenção e até a próxima. Muito obrigado.